Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional e Processo Legislativo Constitucional, e nós vamos agora gravar no projeto aqui FCC 1000, de resolução de 1000 questões da Fundação Carlos Chagas. Agora a gente vai gravar questões acerca do tema de processo legislativo. Olha o que diz a questão número 1. Questão número 1 foi da prova FCC, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Agente de Polícia 2016. E diz assim: considere as emendas à Constituição, as resoluções e as leis complementares. Faz parte do processo legislativo, conforme o disposto na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, o que consta em... Aí você vai parar e vai dizer, mas espera aí, professor, eu não conheço a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Nem precisa, nem é necessário. Isso daqui pode cair em qualquer tribunal estadual, isso pode cair em qualquer Assembleia Legislativa, isso daqui pode cair na Câmara Legislativa do DF, pode cair em qualquer concurso com a devida adaptação. Porque, veja, as espécies normativas, elas estão lá no artigo 59 da Constituição Federal, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, artigo 59 da Constituição, ele vai falar de emendas à Constituição, ele vai falar de leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Resoluções do Poder Legislativo. Ora, o que essa questão quer saber de você? Quer saber quais dessas espécies normativas são de observância obrigatória na esfera dos estados. Então, olha só, emenda constitucional é obrigatória, tem que ter a previsão dessa espécie normativa. Lei ordinária, a mesma coisa, não existe Constituição estadual que não tenha lei ordinária. Lei complementar também é de natureza obrigatória. Também, no caso, o decreto legislativo, que é para tratar de matérias de competência do Poder Executivo, atingindo também outros poderes ou os particulares, e a mesma coisa também das resoluções, também obrigatoriamente serão previstas no ordenamento jurídico estadual. Já se percebe, portanto, que quais são aquelas que são de previsão facultativa? São facultativas as espécies normativas da lei delegada e das medidas provisórias que podem existir ou não na Constituição de cada estado, dependendo de sua previsão expressa. Com isso daqui, você já resolve a questão. Olha só. Emendas à Constituição são obrigatórias. Resoluções obrigatórias. Leis complementares obrigatórias também. Então, mesmo que você não conheça a Constituição de Mato Grosso do Sul, você sabe que todos os três vão fazer parte do processo legislativo. Então, a resposta é mesmo a letra B. 1, 2 e 3, todas essas três espécies normativas citadas integram o processo legislativo estadual. Vamos para a questão número 2, que já é uma questão que vai ter vários itens para a gente julgar. Relativamente à participação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo, a Constituição da República estabelece que: primeiro, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de ministérios. Até aqui é verdade, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E. Então, até aqui tudo bem. Aí vamos ver o restante desse item 1. Sendo vedada nessa hipótese a apresentação de propostas de emendas. Propostas de emendas, você sabe que são propostas de alteração parlamentar do projeto de origem parlamentar que impliquem aumento da despesa prevista. Isso é verdade conforme previsão do artigo 63, inciso 1º. Lembre, quando um projeto de lei é de iniciativa privativa do chefe do Executivo, o Poder Legislativo pode propor emendas? Pode, desde que atendam a dois pressupostos. Primeiro, pertinência temática, não se admitem emendas sobre objetos estranhos à proposição, e também o item 2, desde que não aumentem despesa, desde que não gerem aumento de despesa. Então o item 1 está verdadeiro. Item número 2. É de sua competência a promulgação das leis complementares e ordinárias. É verdade. Exceto se, tendo havido veto à proposição legislativa, tenha sido ele derrubado pelo Congresso. A questão está errada do exceto se em diante. Então o item 1 está certo, o item 2 está errado. Cuidado com esse item 2, que ele é uma questão clássica em prova da FCC. Quando um projeto de lei é aprovado pelo Legislativo, vai para o chefe
chefe do executivo ele sanciona, ele mesmo promulga e manda publicar. Quando ele veta, o que acontece com a parte vetada? Volta para o Congresso Nacional decidir, para o Poder Legislativo, qualquer esfera, decidir se aceita o veto ou se rejeita o veto. Se o Poder Legislativo rejeitar o veto, derrubar o veto por maioria absoluta, não é o próprio Legislativo que promulga a lei. O Legislativo manda para o chefe do Executivo promulgar. Então, a competência originária para promulgar as leis é do chefe do Poder Executivo, seja em caso de sanção, seja em caso de rejeição do veto. Só se o chefe do Executivo nada fizer, não promulgar a lei em 48 horas, aí é que a competência passa para o presidente do Senado Federal na esfera federal. Então, tome cuidado, tá? Quem promulga a lei é o chefe do Poder Executivo, mesmo no caso de veto rejeitado pelo Poder Legislativo. É como se fosse assim, para você não esquecer, é como se fosse assim, o Legislativo rejeita o veto, mostra quem é que manda, mostra que o projeto vai virar lei mesmo contra a vontade do presidente e ainda mata na unha, dizia é você que vai promulgar essa lei, mesmo no caso de rejeição do veto. Essa questão é clássica em prova da FCC e o item 2 da questão 2 está, portanto, errado. Item 3. O veto deverá ser apreciado em sessão conjunta das casas do Congresso, é verdade. Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, maravilha. Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, até aqui tudo perfeito, inclusive quando ele for apresentado ao projeto de lei de conversão que altere o texto original de uma medida provisória. Essa questão está verdadeira, vou explicar por quê. Quando uma medida provisória é aprovada pelo Congresso, se ela é aprovada sem emendas, ela está automaticamente convertida em lei. Mas, quando ela é aprovada com emendas, aí, nesse caso, ela vira um projeto de lei de conversão. E esse projeto de lei de conversão, como qualquer projeto de lei, ele vai para quem? Para o presidente da República, para ele fazer o quê? Sancionar ou vetar. Se o presidente sanciona o projeto de lei de conversão, promulga e publica, igual a qualquer projeto de lei. Se o presidente veta uma parte do projeto de lei de conversão ou o projeto de lei de conversão inteiro, essa parte vetada volta para apreciação do Congresso e segue a mesma regra de qualquer projeto de lei. O Congresso pode aceitar o veto? Pode. O Congresso pode rejeitar o veto? Pode. Qual é o quórum? Maioria absoluta. O que esse item 3 está te dizendo e ele está verdadeiro é o seguinte: a dinâmica da apreciação do veto pelo Congresso Nacional é a mesma. Quer se trate de um veto a um projeto de lei ordinária, a um projeto de lei complementar ou de um veto a um projeto de lei de conversão de medida provisória. Beleza? Então o item 3 está verdadeiro, estão certos os itens 1 e 3. Então questão 2, resposta letra B de bola. Próxima questão, questão 3. Essa daqui é uma questão que trabalhava com vários temas e eu peguei especificamente a parte de processo legislativo para a gente poder julgar. Então, quando eu coloco aqui uma questão adaptada, não é porque eu mudei nada na questão, é só porque era uma questão que falava sobre vários itens, vários temas dispersos e eu peguei a parte de processo legislativo e transformei numa questão de julgar. Beleza? Então vamos lá. Questão 3 da FCC, Defensor Público do Paraná, 2017. Diz assim: as emendas parlamentares, que são proposições apresentadas como acessórios a projetos e propostas, isso é verdade. Eu tenho o projeto de lei original e as propostas de sua alteração, que são as emendas parlamentares. Devem ser apresentadas na fase constitutiva do processo legislativo. É verdade. Para a gente relembrar, a fase constitutiva do processo legislativo vai desde a discussão, passando pela votação e vai até a sanção ou veto.
Em que momento, em que etapa as emendas parlamentares são apresentadas? São apresentadas na etapa da discussão do projeto. Se são apresentadas na etapa da discussão, é verdadeiro dizer que elas fazem parte da fase constitutiva. Até aqui a questão está perfeita. Vamos ver o que ela diz depois. Diz assim: havendo retorno para outra casa, quando ocorrer uma alteração substancial no projeto de lei. É verdade, imagina aqui, a casa iniciadora aprovou um projeto, aí ele vai para a casa revisora. Se a casa revisora aprovar o projeto sem emendas, ou só com emendas de redação, sem modificação substancial, aí o projeto vai para a sanção ou veto. Mas, se a casa revisora aprovar o projeto com emendas de conteúdo, o que acontece com essas emendas? Voltam para a casa iniciadora, dar a palavra final e daqui sim o projeto vai seguir para a sanção ou veto. Então, tudo bem. Havendo retorno para outra casa, quando ocorrer alteração substancial no projeto de lei. Tudo bem. Até aqui, beleza. Devendo-se respeitar apenas a pertinência temática quando se tratar de projetos de iniciativa do Poder Executivo. A questão estava indo tão bem, a questão estava tão bonita, mas aqui ela apresentou dois erros. Primeiro, essa questão é bem difícil, viu? Olha aqui comigo, primeiro erro. Projetos de iniciativa do Executivo não tem nenhum regime especial de tramitação, não. O que tem regime especial de tramitação são projetos de iniciativa privativa do Executivo. Faz diferença? Total. Pensa comigo, um projeto de lei qualquer que o Executivo é um dos que podem propor, ele vai lá e apresenta. Esse projeto tem algum regime especial de tramitação? Nenhum. O que tem regime especial de tramitação são os projetos de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Então, quando ele diz que tem que respeitar a pertinência temática apenas nos projetos de iniciativa do Poder Executivo, já está errado. Outro erro, eu não tenho que respeitar apenas a pertinência temática. Quer dizer, mesmo que eu colocasse o privativo aqui, a questão ainda estaria errada. Porque quando eu tenho um projeto de iniciativa privativa, quais são os dois limites? Pertinência temática, não pode ter emenda sobre matéria estranha ao objeto da proposição, é o que ele está falando aqui, e também tem o princípio da vedação do aumento de despesa. Então, quando ele diz que eu tenho que respeitar apenas a pertinência temática, mesmo que aqui tivesse correto com iniciativa privativa, ainda assim a questão estaria errada. Então, erros dessa questão número 3, ela está errada. Erros da questão número 3. Primeiro erro, não tenho limitação nos projetos de iniciativa do Executivo, só quando a iniciativa é privativa dele. E segundo, nos casos em que há limitação, que é nos projetos de iniciativa privativa do Executivo, a limitação não é só a pertinência temática, é a pertinência temática e a vedação ao aumento de despesa. Então, questão número 3 é uma questão que está errada. Questão número 4, no mesmo sentido. Segundo a jurisprudência recente do STF, o processo legislativo de lei de iniciativa exclusiva do presidente, inaugurado pelo Congresso. Ora, se o projeto é de iniciativa exclusiva do presidente, mas foi inaugurado pelo Congresso, nós temos um caso clássico de vício de iniciativa. Então aqui já podemos dizer que é um projeto que tem vício de iniciativa. Esse projeto poderá ser aproveitado caso haja sanção. De jeito nenhum. Olha o tamanho do errado que eu vou colocar aqui, ó. Erradaço. Questão clássica de prova e está errada. Lembre, a sanção do chefe do Executivo não convalida nenhum vício do projeto.
A sanção não corrige, não convalida, não saneia, não supera nenhum vício do projeto de lei. Mesmo porque no processo legislativo vigora o princípio da não convalidação das nulidades. Dizer que a sanção convalida torna a questão número 4 completamente equivocada, errada. Questão 5 agora, vamos lá. Enunciado gigante, mas sem preguiça, vamos lá. Prova de Procurador de Mato Grosso 2016, a FCC. A lei número tal do Estado de Mato Grosso, de primeira informação relevante, de iniciativa parlamentar, vamos ter que ver se não vai ter vício de iniciativa, aprovada por maioria simples, não tem problema, é lei ordinária, da Assembleia Legislativa daquele Estado e sancionada pelo governador, apresenta o seguinte teor. Artigo 1º. O servidor militar da ativa que vier a falecer em serviço ou que venha a sofrer incapacidade, fará jus a uma indenização. Eu não preciso ler mais nada do enunciado. Aí é que vem a questão. A prova da FCC é uma prova muito longa. Você tem que ir matando logo. Você já tem que saber, já tem que ter a malícia, a maldade, o veneno no olhar, a malemolência, o jeito moleque de interpretar. Por quê? Se é uma lei que trata de regime jurídico, nesse caso de militares, a gente sabe, regime jurídico dos militares e regime jurídico dos servidores é matéria de iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Se essa lei foi de iniciativa parlamentar, ela é uma lei que tem vício de iniciativa. Beleza? Então, já não precisa nem ler o restante. Eu já vejo aqui que incide o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas C e F. A linha C, regime jurídico dos servidores, a linha F, regime jurídico dos militares. Isso na esfera federal é de iniciativa do presidente, na esfera estadual é de iniciativa privativa do governador, não pode ser de iniciativa parlamentar e o fato de ter sido sancionada, nós acabamos de ver que a sanção não convalida vícios do projeto. Então vamos achar a resposta. Letra B diz que ela é compatível com a Constituição, eu já tiro. Vamos ver qual a resposta. Incompatível com a Constituição Federal, isso é certo, mas não poderá mais ser questionada, haja vista o transcurso do prazo decadencial para arguição de inconstitucionalidade. Errado. Pessoal, inconstitucionalidade não tem prazo decadencial. Inconstitucionalidade não se convalida com o tempo. Inconstitucionalidade pode passar o tempo que for, ela ainda pode ser alegada. Letra C. Incompatível com a Constituição do Estado de Mato Grosso, também. Por conter vício formal no processo legislativo, sim, o vício de iniciativa, uma vez que seria exigido o quórum mínimo de lei de maioria absoluta. Não, o problema aqui não está no quórum. Se é uma lei ordinária, o quórum é mesmo de maioria simples. O problema aqui não está no quórum, está na iniciativa. Letra C eu não marco. Letra D. Incompatível com a Constituição de Mato Grosso, uma vez que a matéria deveria ser objeto de emenda à Constituição Estadual e não de lei ordinária. Primeiro que isso não é matéria, indenização para os militares não é matéria para estar na Constituição Estadual. Segundo, ainda que fosse colocada por emenda à Constituição Estadual, haveria vício de iniciativa. O STF já decidiu na ADI 5296 que não tem vício de iniciativa de PEC na esfera federal, mas na esfera estadual, se um parlamentar apresenta uma PEC invadindo a competência do governador, seja projeto de lei, seja PEC, na esfera estadual, tem sim vício de iniciativa. Resposta, então, só pode ser mesmo a letra E, que vai dizer que essa lei é incompatível com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual, por vício de iniciativa, ao versar sobre matéria inerente ao regime jurídico dos militares. Então, resposta realmente é a letra E. Próxima questão, questão 6, do mesmo concurso, Procurador de Mato Grosso, 2016. Projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo Estadual, versando sobre vencimentos dos servidores da administração pública direta, ou seja, matéria de sua iniciativa privativa. Foi objeto de emenda parlamentar para majorar vencimentos iniciais de uma determinada categoria. Ora, meus caros, isso é o seguinte, o governador manda o projeto com um vencimento inicial de 5.000,
a Assembleia, por emenda sua, aumenta para 6, 7 mil. Isso é uma emenda que é proibida nos projetos de iniciativa privativa, porque é uma emenda que gera aumento da despesa prevista. Essa emenda, portanto, é inconstitucional por violar o artigo 63, inciso 1º. Resposta letra B. Essa emenda é inconstitucional por acarretar aumento de despesa. Beleza? Questão 7 agora. Ele também é uma de múltipla escolha. Prova agora de procurador do Maranhão 2016. O governador de um determinado estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei ordinária criando órgão vinculado à Secretaria de Saúde, bem como criando cargos públicos com atribuições para execução de atividades junto a esse órgão, estabelecendo a remuneração. Tudo isso é matéria de sua iniciativa privativa. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e E. Letra A, criação de cargos e das respectivas remunerações. Letra E, criação de órgãos na administração pública. No âmbito da Assembleia, o referido projeto foi aprovado com 2 emendas parlamentares. Parou tudo. Até aqui tem problema? Nenhum problema. Pode ter tido emenda parlamentar que tenha pertinência temática e que não gerou aumento de despesa. Lembre, projeto de lei de iniciativa do Executivo pode sofrer emenda? Pode. Só não pode sofrer emenda que acarrete o quê? Aumento de despesa ou que acarrete que não tenha pertinência temática. Então vamos lá. A primeira das emendas aumentou o número de cargos públicos previstos na proposta original, acarretando aumento de despesa. Ô, minha filha, a primeira emenda já está inconstitucional. A segunda alterou as regras do regime jurídico dos servidores públicos em geral, o que não era objeto do projeto. Regime esse disciplinado em lei específica que não foi objeto do projeto encaminhado pelo governador. Aqui essa segunda também é inconstitucional. A primeira é inconstitucional por aumento de despesa, a segunda é inconstitucional por falta de pertinência temática. Ele pede para assinalar o que essas emendas são. Letra A vai dizer que a primeira é constitucional, não é verdade, as duas são inconstitucionais. Letra B vai dizer que as duas são constitucionais, não é verdade. Letra C também diz isso. Vamos ver o que diz a letra D, ó. O objeto das duas emendas é inconstitucional, uma vez que em projeto de iniciativa privativa do chefe do executivo, como é o caso, é vedada a emenda parlamentar que aumente despesas, é verdade, artigo 63, inciso 1º, e que discipline matéria distinta daquela prevista inicialmente, é verdade, jurisprudência do STF, a exigência da pertinência temática. Então, a letra D vai ser a minha resposta. A letra E vai estar errada, porque vai dizer que a primeira é inconstitucional, mas a segunda é constitucional, o que não é verdade. Então, realmente, a resposta é a letra D. Questão 8 agora. Da prova de auditor da Prefeitura de Teresina, 2016. Prefeito de determinado município encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei versando sobre regime jurídico dos servidores vinculados a órgão do Executivo, matéria de sua iniciativa privativa, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea C. O projeto foi aprovado com redação dada por uma emenda parlamentar que instituiu gratificação funcional não prevista no projeto original. Aqui temos 2 problemas, né? Se foi instituída uma gratificação que não estava prevista no projeto original, ela é duplamente inválida. Ela é inválida porque não tem pertinência temática e ela é inválida porque se instituiu gratificação, gerou aumento de despesa. E lembre, projeto de lei de iniciativa privativa não pode sofrer emenda que gere aumento de despesa ou inovação do objeto. Então,
ocorre que o prefeito vetou parcialmente o projeto por motivo de inconstitucionalidade, no que toca especificamente à instituição da gratificação funcional. Beleza, o prefeito está certíssimo. No entanto, o veto foi derrubado pela Câmara Municipal por maioria absoluta dos vereadores, sendo que, na sequência, o projeto foi encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, que promulgou a lei. O que tem de errado aqui? Veja, o prefeito deveria ter vetado? Deveria, porque a emenda estava errada. Então, a iniciativa estava ok, a emenda estava viciada. O veto estava ok, a rejeição do veto não é adequada, mas é uma possibilidade do legislativo, e para derrubar o veto, realmente o quórum é de maioria absoluta, está lá no artigo 66. O outro problema aqui é o seguinte: o legislativo rejeitou o veto e mandou isso para o presidente da Câmara Municipal promulgar. Não, era para ter mandado para o prefeito promulgar. Então vamos ver o que vão dizer as questões. Letra A. O veto apenas poderia ter sido derrubado pela Câmara Municipal por 3/5. Não. Isso é o quórum para aprovar a emenda à Constituição. O quórum para rejeitar o veto é realmente maioria absoluta. Isso está certo. B. A alteração do projeto pela Câmara é compatível com a Constituição. Não é não. Viola os limites ao poder de emenda parlamentar. O projeto aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa privativa do chefe do Executivo, motivo pelo qual não poderia ser alterado por emenda parlamentar para um fim de instituir gratificação não prevista inicialmente no projeto. Essa é a resposta. Violação ao limite do poder de emenda. Você está vendo que cai direto questão da FCC sobre isso, né? Vamos só ver as demais por que estão erradas. Letra D vai dizer: o projeto trata de iniciativa privativa do chefe do Executivo, motivo pelo qual não poderia sofrer emenda parlamentar, cabendo ao Legislativo apenas aprová-lo ou rejeitá-lo na íntegra. De jeito nenhum. O Legislativo não é mero carimbador. O Legislativo não vai dar só sim ou não. Mesmo quando o projeto é de iniciativa privativa, ele pode sofrer emendas. Tem o limite ao poder de emendas, mas pode sofrer emenda? Pode sim. E a letra E vai dizer que a promulgação da lei pelo presidente da Câmara é compatível com a Constituição. Não é não. Deveria ter sido feita a promulgação pelo prefeito, pelo chefe do Executivo. Questão número 9. Projeto de lei aprovado regularmente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é encaminhado ao governador para sanção. No prazo previsto, o governador veta totalmente o projeto e comunica ao presidente da Assembleia os motivos do veto. Tudo ok. Neste caso, o veto do chefe do Executivo Estadual deverá ser apreciado em 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto. O que é que ele quer saber? O quórum e a forma de votação para rejeitar o veto. O quórum, nós já vimos que é de maioria absoluta, e a forma de votação é o voto aberto. Não é voto secreto, é o voto aberto desde a emenda 76 de 2013. Então, quer dizer, só tem voto secreto no Legislativo brasileiro hoje para aprovação de escolha e destituição de autoridades. Todos os atos do processo legislativo, o voto é aberto. Então, qual é a resposta? Maioria simples não é, maioria absoluta em voto secreto não é, 2/3 em escrutínio secreto, tudo errado. Maioria simples em escrutínio secreto, está errado. Resposta é a letra E. A rejeição do veto precisa de maioria absoluta e em escrutínio, em votação aberta. E para a gente terminar esse bloco, olha a questão número 10 da prova de defensor do Paraná 2017. A promulgação é o ato pelo qual se atesta a existência da lei. É verdade, a promulgação não faz a lei nascer. A promulgação atesta que a lei nasceu, atesta que a lei existe, atesta que a lei foi criada. A promulgação é um ato meramente declaratório.
O chefe do executivo, por meio da promulgação, ordena a aplicação e o cumprimento da lei. É verdade, por isso que ele bota lá: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Exceto nos casos onde houve rejeição do veto, quando a promulgação é tácita pelo Congresso. De jeito nenhum. A gente já viu aqui. Mesmo no caso de rejeição do veto, caso o legislativo rejeite o veto por maioria absoluta, manda para o chefe do executivo para ele promulgar, para matar na unha, para mostrar quem é que manda, beleza? Quem promulga lei é o chefe do Poder Executivo, tanto em caso de sanção quanto em caso de rejeição do veto. Na próxima videoaula, a gente volta com mais resolução de questões da FCC. Até a próxima!